Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o panorama mais completo de negócios da sua TV. Eu sou o Bruno Meyer e vamos aos destaques da edição de hoje. O Google vai investir 6 bilhões de reais na América Latina nos próximos 5 anos. E uma das prioridades é a contratação de mais profissionais no Brasil. Conheça as vagas abertas e as outras prioridades da gigante americana na região. Da Amazon ao LinkedIn, por que tantas empresas grandes de tecnologia dos Estados Unidos estão deixando a China? A Amazon vai ampliar serviços para atrair vendedores no Brasil. A partir de agora, qualquer parceiro no país pode enviar seus produtos ao exterior. E qual é o impacto dessa decisão para o varejo no Brasil? Do mapa com diversas paradas ao relógio que controla o sono, conheça as principais novidades apresentadas na Conferência de Desenvolvedores da Apple. A Eletrobras está privatizada. Como a demanda por ações da estatal foi muito acima da oferta e chegou a ser a segunda maior do ano no mundo. O setor automotivo premium tem performance abaixo do esperado por falta de veículos nas concessionárias. Nosso repórter foi às ruas e descobriu que a demanda por veículos de luxo está maior do que se imagina. Fica ligado, o Business está no ar. E a gente abre a edição da semana com uma frase histórica e muito aguardada por investidores e por brasileiros que desejam um estado menor. A Eletrobras está privatizada. A empresa finalizou na última quinta-feira, dia 9 de junho, o processo de capitalização. O governo concluiu um aumento de capital de 30 bilhões de reais na Eletrobras, colocando a maior empresa de energia da América Latina sob controle privado pela primeira vez. A Eletrobras vendeu novas ações a R$ 42. Depois da oferta, a participação da União e do BNDES na empresa será diluída de perto de 60% para cerca de 37% do capital total. E pelas novas regras que governam a empresa, o Estado poderá votar apenas 10% do capital. A operação é uma das maiores do mercado de capitais brasileiro e somou 33 bilhões e 600 milhões de reais. A demanda chegou a 70 bilhões de reais em diversos níveis de preço. Cerca de 3 bilhões de reais do total foram alocados para o investidor de varejo, 6 bilhões de reais para trabalhadores que usaram os recursos do seu FGTS e outros 4 bilhões e meio de reais para acionistas atuais, como o Banco Clássico e o 3G Radar na chamada oferta prioritária. Agora, o que isso representa? Para responder essa pergunta, eu vou chamar o meu convidado, que é o CEO da Escola Trevisan de Negócios, que é o Vandick Silveira. Vandick, é uma notícia a ser comemorada, não é? O que isso representa, a privatização da Eletrobras? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos. Esse é um momento histórico no Brasil. Essa é uma das primeiras vezes que eu vejo o capitalismo funcionando no Brasil. Isso se dá pelo fato de que trabalhadores que tinham espaço de até 6 bilhões colocaram seus FGTS de nível a 9 bilhões de reais. E existe possibilidade de chegar ao dobro da quantidade originária. E a ideia é que isso faça com que as pessoas acreditem em empresas e venham apostar no futuro do Brasil e no futuro de suas vidas através dessa relação sadia com o mercado de capitais. Esse é um momento, de fato, histórico para o Brasil. Agora, o que representa, essa privatização a partir de agora, com a Eletrobras privatizada? O que vai acontecer e quais as melhorias? Bruno, a primeira coisa é investimento. O Brasil vem passando, e não é de hoje,
Já tivemos o apagão de energia, isso aconteceu há 20 anos atrás. E muito pouco foi feito nesse processo, principalmente em linhas de transmissão. Geração e transmissão, que é o core business da Eletrobras. Então, o que a gente pode esperar na mão de investidores e da res privada? Investimentos maciços. O Brasil é um país de mais de 200 bilhões de habitantes e a gente tem a obrigação, num mundo onde temos uma economia da inteligência, da informação e que o uso de eletricidade, de energia em geral, é extremamente em alta demanda, fazer com que isso chegue a mais pessoas em mais lugares e de forma mais acessível. Então nós vamos ver, provavelmente, um grande ímpeto competitivo, uma possibilidade de aumento de oferta e é possível até que o preço da energia caia. É possível? É possível. Muito bem, então é uma grande notícia. É uma grande notícia. É uma grande notícia. Bom, o Van Dijk é meu convidado do programa de hoje e vai comentar uma notícia que vai mexer com o varejo. Daqui a pouco eu vou consultá-lo mais uma vez. Perfeito. Bom, e vamos de outra grande notícia, aliás, uma excelente notícia. O Google anunciou que vai investir 1 bilhão e 200 milhões de dólares, o equivalente a 6 bilhões de reais, na América Latina nos próximos 5 anos. O investimento foi anunciado pelo CEO da Alphabet, que é a dona do Google, o Sundar Pichai, durante a 9ª Cúpula das Américas, realizada na última semana em Los Angeles, na Califórnia. E são várias as destinações desse dinheiro. Uma das prioridades é a contratação de engenheiros no Brasil. O Google quer aumentar a equipe brasileira para reforçar privacidade e segurança. A empresa tem um centro de engenharia para a América Latina em Belo Horizonte, Minas Gerais, desde 2005. O Google não informa o tamanho da equipe atual ou o número de vagas abertas nos próximos anos. A gigante norte-americana também se comprometeu a dar 1 milhão de bolsas para os certificados de carreira do Google entre 2023 e 2026. Esses certificados são de cursos criados nos últimos anos pelo Google para oferecer competências profissionais sem a necessidade de diploma universitário ou experiência prévia. Outro anúncio importante: o Google, que é concorrente do Apple Pay, vai lançar uma carteira digital no Chile e no Brasil nos próximos meses, o Google Wallet. O CEO quer ampliar o recurso de pagamentos para celulares com o sistema operacional Android para outros países da região. Na Cúpula das Américas, o Google reforçou o lançamento do cabo submarino Firmina no ano que vem. Ele vai conectar o Brasil, Uruguai, Argentina e os Estados Unidos. O objetivo é aumentar a capacidade de conexão à internet entre as regiões. O cabo submarino vai da costa leste dos Estados Unidos para Las Toninas, na Argentina, com pontos adicionais em Praia Grande, no Brasil, e Punta del Este, no Uruguai. O cabo Firmina é o mais longo do mundo e promete melhorar, deixar mais rápido o acesso aos produtos do Google, como o YouTube, como o Gmail, para usuários da América do Sul. A gigante americana também se comprometeu a apoiar empreendedores e a inovação por meio de seus programas de aceleração e mentoria. A empresa disse que 450 startups já passaram pelos seus programas na América Latina. Para Sundar Pichai, tudo isso é um apoio para o desenvolvimento econômico e a transformação digital da região, onde a empresa tem presença desde 2005. Nas palavras de Sundar Pichai, a transformação digital pode ajudar a América Latina a se recuperar da pancada econômica causada pela pandemia de Covid-19. O CEO acredita, nas palavras dele, em uma recuperação inclusiva por meio da redução da desigualdade digital. E uma série de empresas de tecnologia dos Estados Unidos estão deixando a China desde o segundo semestre de 2021. A Amazon foi a mais recente.
Há uma semana, a empresa anunciou que vai fechar o serviço de livros digitais Kindle na China. Em um comunicado, a gigante disse que é uma empresa global e faz periodicamente ajustes em todo lugar que está no mundo. Questionada, um porta-voz da empresa negou que houve pressão ou censura do governo chinês. No entanto, a Amazon teve de cumprir a proibição de Pequim de conteúdo considerado sensível e enfrentou uma variedade de concorrentes locais nos mercados de leitores digitais, muitos deles com preços menores. O Yahoo, uma das primeiras grandes empresas de tecnologia a ingressar na China, anunciou a saída em novembro e disse que o ambiente legal de negócios está cada vez mais desafiador no país. Em outubro, um mês antes, o LinkedIn, que pertence à Microsoft, revelou planos para fechar a plataforma social na China. O Airbnb, o serviço de aluguel por temporada, declarou nos últimos dias que vai encerrar as operações na China e culpa o lockdown excessivo que derrubou a demanda do turismo. A Apple planeja aumentar a produção fora da China. Como ela produz 90% dos produtos da companhia que a gente conhece, como iPhones, laptops, ela produz na China, ela pretende depender cada vez menos do país e já busca lugares como a Índia e o Vietnã. Uma declaração recente de uma liderança da Universidade de Londres, Feng Li, resume bem o que tem se passado. Ele diz que, pelo seu tamanho, a China é talvez o mercado de internet mais ferozmente competitivo do mundo e quase todas as empresas digitais ocidentais lutaram para competir com as empresas locais chinesas. Mas as diferenças culturais e a deterioração das relações entre Estados Unidos e China complicaram as coisas. Os motivos, na verdade, são variados. Muitas delas têm conseguido sucesso em outros mercados, mas a realidade é que a China tem, ao menos nesse momento, perdido algumas das empresas mais inovadoras do planeta. E ocorreu essa semana a conferência de desenvolvedores da Apple, o WWDC. Um evento muito aguardado porque é o espaço onde são anunciadas as novidades da empresa que até poucas semanas atrás era a mais valiosa do planeta. Hoje perdeu aí esse disputado posto para uma petrolífera, a Saudi Aramco. Agora vamos a alguns destaques dessa conferência. O primeiro deles é um recurso que vai permitir personalizar as telas de bloqueio e alterar a forma como enviam mensagens de texto por meio do iMessage. Esse aplicativo, que é quase um WhatsApp da Apple, é um sonho para muita gente. O próprio Twitter fala que isso pode acontecer, que vai possibilitar editar mensagens já enviadas ou cancelar o envio de alguma mensagem. Agora, saindo do iPhone, vou falar agora do MacBook Air, o laptop da Apple. Vai ter a sua primeira mudança significativa em uma década, trazendo novo design, novas cores e um processador mais rápido. O MacBook é uma fração dos rendimentos da Apple, mas os computadores têm tido um desempenho maior nos últimos anos e foram responsáveis por quase 11% da receita no último ano, mais do que o iPad. Mas uma das mudanças mais relevantes foi a nova versão do sistema operacional da Apple, o iOS 16. As novidades devem ser lançadas no segundo semestre, em setembro, e o novo sistema operacional será compatível com modelos a partir do iPhone 8. O novo sistema operacional, com esse novo sistema, a Apple lança uma nova versão de mapas com imagens em 3D e versões para o dia e para a noite. Com o Mapas, esse novo Mapas, é possível montar um roteiro com até 15 paradas. A empresa também criou uma maneira para permitir compartilhar as fotos com outros familiares. O novo sistema ainda conta com filtro de conteúdo que permite que o usuário priorize mensagens e e-mails, dependendo se você está dirigindo, se está no trabalho ou em casa. E ainda tem mais duas grandes novidades. O CarPlay, o sistema de carros, vai ser aprimorado
que a partir dele será possível, por exemplo, controlar a temperatura do ar-condicionado e a frequência do rádio dentro do carro. E o Apple Watch será ainda mais focado em saúde. Através do relógio, vai dar para detectar a fibrilação atrial, que é um tipo de arritmia, para medir a segurança do coração e também rastrear de forma melhor o sono dos usuários do relógio. Mudando de assunto, mas seguindo ainda falando das Big Techs. As varejistas brasileiras, a gente comenta isso com frequência aqui no Business, né? Elas seguem tendo um desafio imenso pela frente. E não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu vou falar especialmente do Brasil. Por aqui, o cenário macroeconômico, sobretudo com a alta da inflação, complica o varejo nacional. Eu vou citar apenas 2 exemplos. A dona das Casas Bahia, a Via, teve uma queda nos lucros de 90% de janeiro a março. O Magazine Luiza, que já foi anos atrás a queridinha do mercado, virou o patinho feio. Na última segunda-feira, por exemplo, a varejista atingiu o patamar de R$ 3,40, a pior cotação do ano, num ano em que o Magazine Luiza já vai muito mal. Ela desabou mais de 50% em 2022 na Bolsa de Valores de São Paulo. A forte concorrência é um dos motivos desse agito do setor. Uma das principais na área é a gigante norte-americana Amazon. A empresa fundada por Jeff Bezos acaba de anunciar novidades no Brasil. A companhia vai ampliar serviços para atrair vendedores para a plataforma no Brasil. Em dezembro, a Amazon trouxe ao Brasil um novo programa de logística chamado Fulfillment by Amazon, onde ela armazena o estoque de lojas parceiras em um dos 12 centros de distribuição da Amazon no país e fica responsável por empacotar e entregar esses produtos aos clientes. O objetivo é ter mais itens à venda no site e receber mais selos Prime para ter frete grátis. Essa modalidade era restrita ao estado de São Paulo, mas não é mais. A Amazon ampliou para vendedores parceiros no Rio de Janeiro e no Paraná. A empresa anunciou ainda a abertura do programa de vendas internacionais, antes restrita a apenas vendedores convidados. Agora, todas as empresas parceiras da Amazon Brasil poderão exportar seus produtos desde que cumpridos alguns critérios como requisitos e certificações americanas. Nesse programa, os produtos brasileiros serão encaminhados para a central logística da Amazon nos Estados Unidos e depois enviados para outros países. A outra iniciativa é o lançamento da ferramenta Indique Ganhe, que a partir deste mês vai recompensar com até R$200 o parceiro que indicar outro vendedor para a plataforma. Como se vê, o varejo nacional, com marcas nacionais e estrangeiras, está em constante mudança para conquistar aí a massa de consumidores no Brasil. E eu vou chamar para falar de novo o meu convidado, que é o Vandick. Vandick, com essa notícia da Amazon, o que isso representa e como ela impacta o varejo nacional, varejo brasileiro? Bom, Bruno, essa é uma notícia muito boa e o modelo de negócios da Amazon tem se transformado ao longo do tempo. E hoje ela se transformou em uma das mais relevantes empresas de logísticas do mundo e ela tem uma vantagem muito grande, que é trazer para dentro desse ecossistema Amazon, e é um ecossistema poroso, por isso que ele está trazendo uma série de empresas, pequenas empresas, que além de vender no Brasil inteiro, elas vão poder exportar sem grandes problemas que um pequeno varejista não poderia fazer sozinho. Então isso é um poder de mercado muito grande, porque ela está expandindo no escopo de oferta e na escala dessa oferta. Então isso é muito potente, cria muita competitividade e isso faz com que o varejo digital nacional tenha que se aprimorar e ser cada vez mais competitivo. Pois é, e aí como é que fica, essa é a pergunta, né? Como é que ficam os varejistas brasileiros, né? Que tem tradição, estão muitos anos na estrada aí, décadas aí, mas agora tem enfrentado. Não estou falando nem só do cenário macroeconômico, né, da alta da inflação, mas eu estou falando especialmente da fortíssima concorrência
gente está falando da Amazon, mas tem as asiáticas. Qual que é o futuro deles aí? Não vou falar nem curto prazo, vou falar de médio e longo prazo. Bruno, no mundo digital, na economia digital, na economia do conhecimento, os anos passados eles não contam para nada, o que conta é o ano para frente. Então, quando a gente imagina o futuro, é o que está contando. O passado não te garante o direito de continuar existindo. E é isso que eu acho que vai acontecer no Brasil. Eu vejo uma consolidação de varejistas digitais, com a Amazon sendo o maior player do mundo, pela capilaridade, a presença em vários países, e, obviamente, uma segunda concorrente, que seria a Alibaba ou as outras asiáticas. Então nós vamos ter uma competição e uma concentração, talvez essas duas empresas acabem sendo as duas únicas empresas globais de varejo. Isso tem grande impacto no Brasil. Ou a gente se adequa e fica tão bom ou mais competitivo, ou ela vai ser absorvida, o varejo nacional vai ser absorvido por essas duas grandes gigantes. Então, na verdade, o futuro aí vão ser uns 2, 3 grandes redes aí de varejistas, por exemplo, e a Amazon você já adiantou, né? E a Amazon, com certeza, eu imagino que vai ser uma delas, né? Então a gente vai ter aí, na sua análise, umas 2 ou 3 grandes varejistas no mundo? No mundo. E provavelmente algumas pequenas locais. Por exemplo, o Mercado Livre, ele não é pequeno, mas ele é regional. Ele está ali na América Latina, lembrando que o Mercado Livre é 53% Sim. de todo o faturamento dele está no Brasil, né? Mas ele realmente é regional, ele pega toda a América Latina, né? O que eles fizeram de bem feito foi desenvolver a rede comercial, implantar o modelo de negócio de uma região interessante. Uhum. Então existe a possibilidade de existir 2 grandes, 3 grandes, talvez 4, mas não vai ter 20 grandes varejistas globais digitais. Não faz sentido do ponto de vista de economias de escala e de escopo. Então isso vai ser concentrado, a tendência é ser cada vez mais competitivo, com isso preços abaixam e a gente vai conseguir oferecer em grande escala a distribuição. Isso que é a grande vantagem da Amazon. E eu acho que tem que chamar a atenção, porque quando a gente fala de Amazon, né, a gente imediatamente pensa no site, né? O site ali. Mas assim, o varejo mesmo, propriamente dito. Mas o que ela ganha dinheiro mesmo nos Estados Unidos, e ela está aprimorando aí, investindo cada vez mais em outras regiões, especialmente no Brasil, é na logística, né? É ali que ela está, ali que é o pote de ouro da Amazon, né? Exatamente isso. A Amazon, digitalmente, é o que a Coca-Cola é para o mercado físico. O valor da Coca-Cola se dá não pelo líquido que ela vende, mas por essa rede de entrega ao redor do mundo. Ela é muito capilar. A Amazon está se transformando exatamente nisso, só que no mercado digital. Lembrem-se que a Amazon não produz nada. Tem o Kindle, mas além do Kindle não tem nada que a Amazon. Ela depende do seu produto. Exatamente. E isso é muito poderoso, porque a Amazon pode ser o trampolim de internacionalização de uma empresa de uma pessoa só. Vocês imaginam o poder de uma loja brasileira de artesanatos que está em algum lugar escondido no Brasil, de atingir mercados na Europa, nos Estados Unidos, de uma maneira que eu não vou quebrar. Que é isso que as vendas internacionais promete, né? Promete e vai fazer, né? Porque e além disso, eu faço estoque, você não precisa nem se preocupar com o estoque. Empacota e entrega. E manda. E eu só preciso receber o dinheiro. Bem, nós recebemos no Business o Vandique Silveira, CEO da Trevisan Escola de Negócios. Obrigado pela sua presença aqui no Business. Meu prazer. Bem, falando em Big Tech também, a Microsoft vai reduzir quase que na totalidade as operações na Rússia. A gigante norte-americana de Bill Gates e Paul Allen anunciou que vai reduzir os negócios no país, somando-se a uma lista das mais importantes empresas que cortam laços com a Rússia depois da invasão na Ucrânia. Mais de 400 funcionários serão afetados. Em comunicado, a Microsoft diz que a decisão foi tomada como resultado das mudanças nas perspectivas econômicas e do impacto nos negócios da empresa na Rússia. Em março, a Microsoft suspendeu novas vendas de produtos e serviços na Rússia, mas seguiu dando suporte a clientes e manteve os escritórios lá. Agora, os escritórios serão fechados e só permanecerá em vigor o que se tem em contrato com clientes russos.
Mais de 90% da produção mundial do nióbio é feita no Brasil. O nióbio é um metal usado para dar resistência ao aço e agora também para usar nas baterias elétricas. Quem mais produz o nióbio no Brasil é a CBMM, a Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração. A empresa é controlada pela família Moreira Salles, uma das donas do Banco Itaú, e tem entre sócios minoritários algumas siderúrgicas chinesas. A CBMM agora vai investir 1 bilhão e 200 milhões de reais em uma fábrica para fazer óxidos de nióbio. O investimento depende de aprovação do Conselho de Administração do grupo e faz parte do negócio voltado para o mercado de baterias elétricas para automóveis e outros veículos. Essa fábrica será instalada na cidade de Araxá, em Minas Gerais, e estará apta a fazer 20 mil toneladas de óxidos de nióbio por ano. 90% do negócio da CBMM hoje é o nióbio para fabricação de aço, mas há um planejamento interno para que daqui a 8 anos esse perfil da empresa sofra uma mudança radical. Até 2030, eles querem vender 35% do seu produto para aplicação em baterias elétricas para carros e outros veículos. A companhia projeta investir 9 bilhões de reais até 2030 para que o nióbio ganhe espaço na corrida mundial de eletrificação. Para o atual CEO Eduardo Ribeiro, a palavra de ordem na empresa é o futuro e olhar para décadas à frente. Ele diz que as maiores tendências de consumo do nióbio estarão na indústria de mobilidade, na eletrificação, em urbanização, na transformação digital e na sustentabilidade. E o setor automotivo premium tem uma performance abaixo do esperado por falta de veículos nas concessionárias. Mesmo assim, acredite, a demanda está altíssima. Quem explica essa situação é o repórter Marcelo Matos. O mercado premium de carros não consegue atender a demanda dos consumidores aqui em São Paulo. Tudo isso ocorre em função dos reflexos ainda da pandemia, que alterou todas as cadeias produtivas, incremento de matérias-primas e também, claro, custos adicionais de logística. Depois agora também tivemos aí as questões envolvendo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Nós conversamos com o Douglas Ramos, que é o gerente de vendas da Agulhas Negras, para falar essa situação hoje do mercado. Existe a demanda, mas não existe carro disponível nas lojas. Nós temos a demanda, tem o cliente em potencial querendo comprar o produto, mas não tem produto para atender. Eu tenho veículos hoje que, se fizer um pedido hoje, eu vou entregar no mês de novembro. O mês de maio teve uma crescente nas vendas, mas foi um reflexo de um acumulado que veio trazendo desde novembro até o começo desse ano. Então, muitos carros demoraram para entrega e produção e chegaram agora. Então, por isso que faturou tudo uma vez. E esse mês será igual. As variáveis, pandemia, guerra, agora também semicondutores, isso vai permanecer em 2022? Sim, permanece. Lógico, torcemos para que tudo acabe. Mas a ideia é que a tendência é que nesse segundo semestre continue igual, tentando a BMW não reduzir. Já teve uma redução de 10% desse ano e a tendência agora é manter do jeito que está e começar a melhoria no ano que vem. Muito bem, muitas lojas inclusive não têm veículos para exposição e, ao que tudo indica, então teremos ainda um ano de 2022 com falta de produtos aí no mercado natural aqui do Brasil. Nós tivemos uma retomada das vendas a partir ali do mês de maio e também a produção de veículos, mas esse nicho de mercado, mercado premium, também deve sofrer bastante e as montadoras estão reduzindo as expectativas de produção ainda com os reflexos da pandemia e da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Muito obrigado, Marcelo Matos, e com isso a gente encerra a edição de hoje do Business. Muito obrigado sempre pela sua companhia. A gente volta no final de semana que vem. Até lá, tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.